Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church em Baltimore, Estados Unidos, trazem até você a nova série Liberando a Presença de Deus. Receba o impacto da palavra e a unção, o Espírito Santo mudando todas as áreas da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Aqui está minha Bíblia aberta em Juízes, capítulo 16, versículo 17. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou o nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Amados, nós só podemos falar em ser cheios do Espírito Santo para aqueles que têm a presença do Espírito Santo. Essa presença em mim e em você é preciosa, deve ser valorizada e honrada. Não devemos ser por comum essa presença e nem misturar a nossa comunhão com Deus com mundanismo e pecado, sem arrependimento, sem o sincero desejo de se consagrar cada dia mais. Vamos honrar essa presença, adorar o Senhor que habita em nosso coração, porque sem Ele nós certamente seríamos enviados ao inferno. Sem a presença do Senhor não teríamos força para meditar na palavra, orar, se arrepender. Nós estaríamos aí amando o pecado ainda. Nós estaríamos aí de escravos. Não teríamos essa glória em nosso coração que é a presença do Senhor. Sem essa presença não teríamos essa motivação, este ânimo. Sem essa presença não perceberíamos a sua presença, pois é o Espírito Santo que abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para que vejamos a glória de Deus, para que desejemos habitar na presença do Senhor, percebê-lo cada dia mais. Essa fome e essa sede brotaram em nossa vida por causa da presença. A tua palavra diz, Senhor, em Oséias 4:6, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. A tua palavra diz em Gálatas capítulo 4 que quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele colocou em nós um gemido: ah, papai. Você pode ver o contraste? Oséias 4:6 diz que somos destruídos se não tivermos o conhecimento do Senhor, nem da sua palavra. E já Gálatas 4:6 diz que o Espírito Santo coloca em nós essa fome, essa sede de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Dá-nos sabedoria para estar nos entregando dia após dia em níveis cada vez mais profundos. Esse desejo de se consagrar a Deus, de alcançar vidas para Deus, de liberar a presença do Senhor que venha tocar vidas, impactar vidas, tirá-las deste fascínio, deste hipnotismo, onde o homem está aí viciado, está aí distraído, está aí impactado, maravilhado, está aí voltado para o pecado. O homem desde a queda está como uma isca diante de si. O inimigo o cegou pelo prazer ilusório do pecado, que é infinitamente inferior ao céu que o Senhor tem preparado para nós. O homem desde a queda tem os seus pecados de estimação, tem os seus olhos e ouvidos espirituais cegados pelo fascínio do pecado, pelo engano do pecado. Aí está o homem escolhendo o pior, sendo escravo do pior, vivendo nessa terra enganado, roubado e saqueado. É o que diz em Isaías 42, seu povo saqueado e roubado. E ninguém se importa. Cada um vivendo o seu egoísmo, o seu orgulho, cada um vivendo para as suas necessidades por causa da queda. Mas o homem e a mulher cheia do Espírito Santo, ele consegue entender o valor da eternidade da alma.
E ele compreende a importância de não somente ele se encher do Espírito, mas liberar esta unção celestial e tocar vidas. Quando essa pessoa abraça outra pessoa, ela passa a presença do Senhor. E a outra pessoa percebe essa presença e começa a se interessar por essa presença, a buscar essa presença. Quem experimentou entrar no Santíssimo não quer estar em outro lugar. À medida em que essa presença ela é percebida, começa a se ver algo que Davi descobriu no Salmo 63, no versículo 3, ali fugindo de Saul, se escondendo de caverna em caverna, ele escreveu, e ali no versículo 3 ele diz: porque o teu amor, ó Deus, é melhor que a própria vida. Amados, não há pecado, não há nada neste mundo que se compare com a amizade com Deus e a vida eterna. Pelo sangue de Jesus, na unção e direção do Espírito Santo, para ir renunciando o pecado e permanecer com as vestes limpas, você transbordando, pois breve, muito breve, a trombeta tocará e as virgens prudentes subirão para o reino que ele tem preparado. Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto, ele soube fazer uma escolha, porque ele disse: ninguém viu o Pai, senão o Filho que lá esteve. Sabemos que Jesus, quando foi tentado para colocar em primeiro lugar as suas necessidades físicas, estando em consagração, em jejum, ele renunciou. E não se vê sentido nisto se não viu a glória de Deus. Alguém que só conhece letra, religião, informação, não vai trocar na hora da tentação o pecado por religião, não vai. Se ele não conhecer, não tiver uma experiência com Deus como José, ele vai trair o Senhor no escondido. Ele vai ter uma vida suja escondida, uma vida dupla. Jesus Cristo renunciou o prazer ali do alimento. Nós podemos colocar, neste momento, colocar-se as suas necessidades temporais, o seu conforto, sua preguiça, sexo fora do casamento, masturbação, impureza pela internet, paixão, sexo fora do casamento. Tudo isto está incluído em fazer pedras em pães, aquilo que está fora de hora, aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. O homem não vai conseguir abrir mão disso com alegria. Não, ele não vai conseguir ver prazer na pureza, na sinceridade, na fidelidade conjugal. Ele não vai ver prazer em estar diante de Deus com as suas vestes limpas. Isso não faz sentido. O que importa é aqui e agora, disse Esaú. O que importa é quando o pai morrer, primogenitura. O homem que não tem o Espírito Santo, ele não discerne a eternidade. Ele só pensa no momento presente e no prazer do pecado. Mas ele não entende que a pureza de Cristo é melhor que o prazer do pecado. E que dentro do casamento o sexo é abençoado, mas fora do casamento ele é amaldiçoado. E quantas pessoas que não compreendem que a impureza, ela é o engano de Satanás, porque o Senhor é puro e os impuros não herdarão o reino dos céus. Quantos que se empolgam com o dinheiro, que se empolgam com a fama, e Jesus renunciou a essas 3 tentações, porque não adianta ser famoso nessa terra grande, importante, aplaudido, homenageado, honrado. Não adianta ter troféus. Se o teu nome não está no livro da vida, se você não vai ouvir naquele dia, entra para o reino que você tem preparado. Isso sim é vitória, isso sim é uma corrida que devemos estar correndo. Como Paulo escreveu em Filipenses 3, estou correndo uma corrida para perceber cada dia mais o Senhor e revelá-lo. Esta sim realmente é uma batalha interessante em ser cada vez mais de Deus, de andar no Espírito. Porque as obras da carne que estão lá em Gálatas 5 mostram claramente que os que tais fazem não herdarão o reino dos céus. E que derrota chegar naquele dia e o Senhor dizer: não te conheço. O que adianta ser rico com dinheiro ilícito, de roubo, de engano, de fraude? O que adianta, meus amados irmãos, ser famoso, ser grande, ser importante, ser capa de revista neste mundo? Ser importante nas mídias sociais, se o Senhor não te conhece, se o Senhor não te aprova, se você não está com as vestes limpas, mas pelas obras da carne, com um pecado de estimação, com algo que um pastor carnal diz: não tem importância, não dá nada, o que tem, mas que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, ali a partir do versículo 16 em diante, para nós andarmos no Espírito e não cumprirmos as concupiscências da carne. Isso é muito sério. Pensamos que Deus é amor, que Deus é bom e que Deus não vai punir o pecado sem arrependimento. Mas veja o que ele fez no tempo de Noé, o que ele fez em Sodoma.
o que ele fez com Ananias e Safira. Nós podemos ver que Deus é amor sim, mas se o homem não se arrepender, o Senhor afiará a sua espada. Sabemos que o Senhor é bom sim, ele é misericordioso, mas ele é justo juiz. E naquele dia não haverá misericórdia para aqueles que brincaram com o pecado e não se arrependeram e não se converteram de todo o coração. Por isso valorizemos a presença do Senhor em nossa vida. Vamos honrar, vamos com temor e com tremor. Veja, meus amados irmãos, que Sansão tinha a presença do Senhor, mas quis misturar isso com mundanismo, com carnalidade, com pecado. Ele não se arrependeu, ele brincou com o pecado, ele teimou no pecado, e ele pensou que não ia dar nada, o que tem? Mas ele perdeu tudo, porque tocou naquilo que não era de Deus. Assim como Davi, que perdeu tanto por tocar em Batseba, assim como Adão e Eva, que perderam tanto por tocar no fruto proibido, que era a árvore da independência. Pensa nisso, meus amados irmãos, pensa nisto. Valorize a presença do Senhor, porque é ela que garante que você estará naquele dia aprovado e nessa vida com temor e tremor, vivendo em santidade, piedade, pela graça.